Uma coisa que eu digo insistentemente nesses anos que eu produzo conteúdo é que as digníssimas odeiam homens bonzinhos. Elas têm total desprezo por homens bonzinhos. Isso acontece também em grande parte porque serviço é um meio de amor das digníssimas para homens e não de homens para as digníssimas. Então, elas percebem de forma inconsciente que quando você é muito bonzinho, prestativo e faz tudo por ela, você tem uma mentalidade típica de digníssimas e não de um homem que está bem ajustado dentro da sua própria segurança e da sua própria masculinidade. Então, logo, você vai ser um homem que não vai desempenhar os seus papéis corretamente. Se você perceber bem, a nossa sociedade contemporânea, ela tem muito mais tolerância com meninas que se comportam como meninos do que meninos que se comportam como meninas. Por que eu estou dizendo isso? Você vai entender. Uma digníssima que seja uma moleca, que se comporte como um menino, ela continua capaz de desempenhar o seu papel principal para manter uma sociedade funcional, a procriação. Apesar do comportamento tipicamente estereotipado de menino, ela continua sendo capaz de cumprir os seus papéis biológicos, os seus imperativos biológicos de procriação. O homem que se comporta como uma digníssima, ele é incapaz de cumprir os seus papéis biológicos, os seus imperativos biológicos de proteção. A coisa mais importante que um homem pode fazer é oferecer proteção. A coisa mais importante que uma digníssima pode fazer é oferecer procriação. Uma digníssima moleque consegue procriar. Um homem que se comporte como uma digníssima, ele é feminilizado, logo ele é incapaz de desempenhar as suas funções primordiais de proteção. Eu, como homem, não quero um cara feminilizado do meu lado, porque eu sei muito claramente que ele é incapaz de assumir a posição e a postura no momento que a coisa bater no ventilador. Ele vai ser incapaz de resistir ao meu lado. Ele é incapaz de cumprir o seu papel. Logo, nós descartamos e temos desprezo por esse tipo de homem. Enquanto nós não temos a mesma forma de desprezo por uma digníssima que se comporte como uma moleca. Porque nós sabemos que se torna preservada a sua função principal. Mas eu quero mostrar algumas coisas para vocês, principalmente nesse vídeo. Depois a gente vai ler uma matéria muito importante sobre como o trauma afeta a psicologia das digníssimas e as faz desviar para ter tendências de vontade a todo instante. Elas degeneram de tal forma que elas se tornam depravadas. Mas vamos assistir isso aqui mostrando como... É um relato bem interessante de como o homem bonzinho ele é desprezado pelas digníssimas. Então, vamos lá. Por que nós mulheres a gente nunca valoriza o cara fofo? Sério, eu tenho um amigo que a gente troca muita ideia, ele tipo, a gente é meio confidente um do outro. E ele tava saindo com uma menina, ele deixou eu contar essa história, mas eu não vou falar o nome dele. Ele começou a conversar com uma menina, ele já conhecia ela, e eles começaram a trocar ideia no Instagram e tal. E aí ele foi levar ela pra jantar. E ele veio me pedir ajuda. Gente, ele... Esse é o grande erro de um homem. Deixa eu falar uma coisa muito importante para vocês. Com uma digníssima, só pode existir dois tipos de relacionamento. Querer ter ou querer ser. Ou o homem vai querer pegar as amigas dele, ou ele vai querer ser uma amiga para elas. Nós temos uma série de estudos que demonstram exatamente isso. Que o homem se feminiliza com uma forma de agradar as suas amigas e não parecer para elas agressivo e muito masculino, o que poderia fazer com que elas se afastassem dele. Isso acontece em grande parte porque muitos rapazes que foram criados sem pais ou sem o pai, ou tiveram um afastamento emocional do seu pai, eles acabam censurando em si a masculinidade e acreditam, por exemplo, que os relacionamentos entre homens são extremamente agressivos e violentos, quando na verdade é o jeito masculino saudável de ser. Homens são de fato mais agressivos, tanto no falar quanto no agir, mas nós devemos ser assim. Isso estimula os outros homens do nosso convívio a serem melhores. O homem não fica passando a mão na cabeça, tadinho, não. Nós incentivamos que o outro se torne forte para superar as dificuldades. Só que o homem que foi criado sem o pai não tem isso. E o que ele faz? Ele busca refúgio nas amizades com as digníssimas. Eles acabam pensando que as digníssimas são mais gentis, menos competitivas, lê do engano. E o que acontece? A consequência, ele se feminiliza. É o que aconteceu com esse rapaz amigo dela. Já está errado em pedir orientação sobre relacionamentos para uma digníssima.
uma digníssima nunca vai te ensinar a verdade daquilo que as digníssimas gostam e se sentem atraídas. Ela vai falar o que ela acredita que vai fazer ela parecer socialmente virtuosa. Então, elas vão falar sobre o cara bonzinho, o cara que ajuda, o cara prestativo, atencioso, quando na verdade as escolhas para a vida pessoal delas são pautadas por homens que não têm nada disso. São homens violentos, agressivos, dominadores. Isso acontece em alguns estudos bem interessantes sobre doadores de ejajorrar para aquelas digníssimas que querem engravidar sem um parceiro. Ou então tem alguma dificuldade com o parceiro. O que se nota é o seguinte: a lista de qualidades que elas falam que querem em um parceiro não tem nada a ver com a lista de qualidade que elas escolhem do homem do ejajorrado, que vai fazer a inseminação artificial. Quando você faz a inseminação artificial, você tem uma lista de características do homem que fez aquela doação. Cor, personalidade, nível de instrução. Então, o que você tem uma contradição gigantesca. O homem que elas falam que querem para um relacionamento tem essas características de bonzinho, agradador, não sei o quê, mas quando elas vão escolher as características do homem que tem o ejajorrado, que vai inseminá-las, é o cara dominante, agressivo, é o cara determinado, é o cara que não aceita essa noção de igualdade. É muito, muito, muito diferente. Então isso mostra muito claramente que existe essa dicotomia. O que elas dizem gostar não é o que elas gostam de fato. Por isso que para o homem a pior coisa que pode existir é pedir conselhos para uma digníssima sobre relacionamentos. Elas nunca vão falar a verdade e elas vão acabar destruindo sua vida por isso. Mas vamos continuar assistindo. Primeiro encontro, ele queria levar flores. Pagou a conta, não fez igual o Caio Castro. Fez reserva, pegou em casa. Perfeito. Primeiro encontro maravilhoso. Parará, pururu, beleza. Beleza, eles continuaram saindo e tudo mais, e aí sábado eles saíram, sábado agora, sábado dia 19. Encontro muito legal, um restaurante maravilhoso, ele levou flores, buscou em casa, deixou em casa, pagou a conta, tava dando beijinho pra lá, beijinho pra cá, e aí ele resolveu. E a menina, tipo assim, eles já tinham conversado, a menina acabou de sair do relacionamento. Eu achei a atitude dela muito legal. O cara tava fazendo tudo isso pra uma menina que acabou de sair de um relacionamento. Deixa eu explicar uma coisa pra você. Quando você acaba um relacionamento, você pode começar 10 minutos depois um novo relacionamento. Não há problema algum nisso. A partir do momento que você acabou, você tá livre. Entretanto, as digníssimas moralmente não devem fazer isso. Por quê? Esperar esse período de latência entre um relacionamento e outro demonstra a compreensão sobre a honra masculina. Quando uma digníssima acaba um relacionamento e ela sabe honrar um homem que ela se relaciona, ela fica um bom tempo, deveria ser no mínimo anos, sozinha. Isso é uma forma de demonstrar para a sociedade de que aquilo que ela teve anteriormente foi importante e que ela estava comprometida na relação. Quando uma digníssima acaba e logo depois ela começa já a ver outros homens, o que ela está demonstrando em si é: eu não me importava com nenhum tipo de relacionamento que eu tive anteriormente. Então, por isso mesmo, eu tive aquele relacionamento, acabei, nunca significou nada pra mim, posso começar de novo, não me importo com a imagem pública desse cara. Quando uma digníssima acaba um relacionamento e começa outro muito rápido, ela é um ótimo sinal de alerta para que você entenda que ela não tem a menor consciência ou preocupação com a honra dos homens dos quais ela se relaciona. Ela está disposta a jogar a imagem pública desse cara na lama, porque as pessoas vão perceber, as pessoas vão ver, as pessoas que conheceram ela e o cara enquanto casal, quando vê logo depois que ela já está com outro, muitas vezes elas mesmas não sabem que houve o término. Falam, mas o que está acontecendo? Já tá com outro cara, está traindo fulano. Isso cria problemas com a imagem do homem. Uma digníssima que tenha dignidade e honra não faz isso. É um sinal de alerta muito grande. Mas vamos continuar aqui assistindo. Tá, tô falando no contexto geral. E ela já tinha comentado com ele que não tava pronto pra nada sério agora e tudo mais. E aí eles saíram no sábado. E aí ele foi lá e falou, tipo, com ela que nunca estava sentindo isso por ninguém, não sei o que ele tava gostando muito dela, que ele nunca tratou ninguém assim. O cara acabou de encontrar a digníssima, que já estava deixando muito claro pra ele que não estava,
não estava pronta para um relacionamento, e o cara já se declara para ela: não, porque eu nunca senti isso que eu sinto por você, eu nunca senti isso com digníssimo algum no meu passado. É uma falta total de dignidade esse rapaz. É uma imaturidade muito grande sobre como se dão as dinâmicas dos relacionamentos. As digníssimas não estão esperando que você faça declarações, se jogue aos pés dela, que você é a coisa mais importante que eu tenho. Para uma digníssima, o que elas querem de fato é um homem tão ocupado atrás dos objetivos pessoais dele que muitas vezes nem tempo para ela ele tenha. Na mente das digníssimas funciona da seguinte forma: se ele está muito apaixonado logo no início, isso significa que ele não tem nenhuma realização e nenhuma vitória. Porque os homens que têm realização na sua vida não elencam o relacionamento como uma coisa mais importante. Os homens que têm um propósito e estão seguindo esse propósito, eles não elencam a relação como: meu Deus, que coisa maravilhosa. Não, porque já tem outras coisas maravilhosas e já está vivendo a grandeza em outras áreas. Então o relacionamento é algo secundário, terciário, até quaternário. E é isso que uma digníssima de fato quer e espera de um relacionamento. Mas antes de a gente continuar, eu quero trazer uma pequena palavra do nosso patrocinador. Logo após isso nós voltamos para continuar aqui o nosso vídeo. Tudo que eu falo aqui nos meus vídeos são extremamente importantes, porque o objetivo dos meus vídeos é te formar moralmente. Entretanto, existem várias outras questões masculinas que são de suma importância, mas infelizmente elas são negligenciadas, não apenas pela sociedade, mas pela nossa família. Nós mesmos não somos ensinados sobre a importância de uma boa saúde nas mais variadas áreas do universo masculino. E é por isso que o trabalho do Dr. Eduardo Miranda é tão importante, porque ele explica o impacto da baixa testosterona quando se junta com uma mentalidade fraca e como isso impacta negativamente a performance no momento da intimidade masculina. O trabalho do Dr. Eduardo Miranda ele é tão reconhecido e já está há tanto tempo nessa área que ele se tornou conhecido como o médico dos homens. E é exatamente isso que ele é. Ele é o médico dos homens e ele está aqui para trabalhar sobre essas questões masculinas que todo homem precisa. E por isso que eu fiquei tão feliz quando ele me falou em uma conversa que a gente teve sobre o desafio que ele está abrindo. É o desafio Máquina do Prazer, para assumir o controle total na hora H, para que você tenha uma rigidez mais firme e você se sinta plenamente viril e masculino. Então, o desafio Máquina de Prazer na hora H de 21 dias vai consistir em uma jornada que ocorre em 3 aulas online gratuitas aqui na plataforma. Nelas, o nosso médico dos homens vai abrir a caixa preta do método que ele utiliza com seus mais de 1.500 alunos, para que eles voltem a ser potentes como antes. Então vai estar aqui no comentário fixado o link para você se inscrever nesse evento de lançamento. Olha só, cara, não perde essa oportunidade. Esse é o momento de você ter um conhecimento que ninguém mais é capaz de te oferecer. Só o nosso médico dos homens. O Dr. Miranda é o cara, o Dr. Eduardo Miranda é o cara e a gente precisa estar com ele. Eu vou aproveitar e vou colocar as mídias sociais dele também para que você siga ele nos mais variados locais em que ele está presente. Acredite, você não vai se arrepender. Te espero lá e agora vamos continuar com o vídeo. Bem, voltando, vamos continuar então. Ok, tá. E aí, tipo, continuaram e tal. E aí a menina mandou mensagem pra ele depois, falando que acha melhor eles pararem de ficar, pra ele não ficar magoado, porque realmente ela não tá pronta pra nada agora. Tipo assim, foi um final muito maduro, mas o que eu quero chegar nesse ponto é que, tipo assim, nossa, ele é muito fofinho e, tipo assim, saco. Tipo assim, não desenvolveu, sabe? Aí eu fiquei, tipo assim, que saco. Aí eu vejo, tipo assim, meu amigo, mó fofinho, mó cavalheiro, não sei o que, valorizando a menina e tal, sendo descartada. Aí eu vejo, tipo assim, outras meninas sofrendo por uns caras babaquíssimos. Sério, nossa. Uns caras babaca que as meninas ficam doidas atrás deles. Tipo assim, esse meu amigo, ele sempre é fofo com todas as garotas que ele faz, mesmo gostando ou não, ele sempre é um cavalheiro. E aí eu fico vendo outros amigos meus que são, tipo, o auge da babaquice, e tipo assim, chove mulher nos pés dele, chove, tipo assim, mulher atrás dele o dia inteiro. Tipo, tanto que tem hora que o cara tá no rolê, tem 2 meninas brigando por ele, e ele tá ficando com outra menina. E tá todo mundo querendo esse cara. Aí o cara que é fofo, leva pra jantar, paga a conta, leva flor, busca e deixa em casa, manda mensagem, liga. É descartado? Não, gente, não. Sério. Me contem aqui, o que vocês acham disso? É a vida? Eu vou mostrar para vocês agora no próximo, na próxima imagem, uma situação que ocorreu que me chamou bastante atenção, mas que ilustra muito bem
isso que ela está falando. Eu quero que vocês prestem muita atenção em como as digníssimas são totalmente dependentes de forte emoção, ainda que essa emoção venha por uma via que inicialmente possa parecer desagradável, e como isso vicia as digníssimas nesse tipo de homem. Esse print que eu tirei de uma matéria deixa muito claro sobre a dependência patológica que as digníssimas têm por fortes emoções, ainda que, como eu disse anteriormente, que sejam emoções vindo por vias que inicialmente elas sejam ruins. Vocês estão vendo a parada que eu censurei. A digníssima está dando um relato que ela foi estudada pelo irmão de uma amiga. Ela ficou anos, né, sem nenhum tipo de contato após esse fato com esse cara que tinha estudado ela, que no momento era um total desconhecido, ela não conhecia ele, foi numa festa que eles foram, ela só conhecia a amiga, e ela teve um namorado nesse meio tempo. E ela sempre deixou muito claro pro namorado o seguinte: não, eu não posso, eu sou traumatizada, eu não consigo me abrir, eu não consigo me soltar, eu passei por situações muito ruins. Aí o namorado dela perguntando o que foi, com toda a paciência: não, eu passei por isso, eu fui estudada, eu não gosto que bote a mão em mim. Colocava uma série de empecilhos pro relacionamento íntimo dos dois. E o namorado aceitava. A questão é, anos depois, teve uma reunião de amigos que ela sentiu necessidade de ir, e ela sabia que a amiga estaria lá. E ela sabia da possibilidade do irmão da amiga, que tinha estudado ela, também estar lá. E ela resolve ir. Ela vai e ela se coloca com uma forma... Ela foi seu namorado, ela se coloca à disposição de conversar com o estudador, com o cara que tinha estudado ela. Ela começa a conversar com ele. E ela falou que se surpreendeu quando percebeu a súbita vontade de flertar com o cara que tinha estudado ela. E ela começou a conversar, começou a bater papo, papo vai, papo vem, e ela falou: vamos para sua casa? E ela se entrega a um encontro, né, íntimo com esse rapaz que anteriormente tinha estudado ela, mesmo ela estando dentro de um relacionamento com um homem que a compreendia. E ela fala que foi uma das melhores relações que ela teve, porque lembrava muito as relações de colégio, né? Tudo com muito carinho, muito cuidado. Moral da história: ela teve esse caso. Mas o que eu quero falar hoje é que frequentemente o trauma nos homens se manifestam como raiva. O homem traumatizado demonstra muita raiva, ele fica agressivo, ele se torna uma força destruidora. Nas digníssimas existem duas possíveis vias para o trauma: desenvolvimento de problemas emocionais como depressão ou depravação na intimidade. E esse, em porcentagem, é o maior rumo que as digníssimas traumatizadas têm em sua vida. Então você tem que saber uma coisa: quando uma digníssima relata algum trauma para você, o primeiro pensamento, por mais duro que seja, que você tem que entender é o seguinte: tá se entregando para alguém. E se entregando com vontade. Vamos falar sobre um caso de Jung. Jung relatou um caso muito interessante sobre isso. Mas antes eu quero convidar vocês para se tornarem membros aqui do canal. Se tornando membro, você vai ter uma série de vantagens, como por exemplo, a partir do nível 2, você vai ter acesso a um canal exclusivo no Telegram, que já conta com mais de 10 mil pessoas, onde todos os estudos que eu cito já estão disponibilizados lá. Então tudo que eu cito aqui nos meus vídeos de estudo, você vai ter acesso. Pelos vídeos eu te formo moralmente. Pela área de membros eu te formo intelectualmente. Você vai saber todas as fontes e vai estar preparado para refutar todas as ideias mentirosas que dizem sobre os homens. Você vai conseguir bater de frente e eu vou te formar. A partir do nível 3, você vai ter acesso à nossa plataforma de aulas e e-books. São mais de 170 aulas, mais de 170 e-books, com o conteúdo mais denso das mídias sociais sobre homens e digníssimas, a psicologia de ambos. Mas nós fazemos isso, apresentamos isso por meio de uma didática totalmente facilitada, que vai ajudar você a se entender digníssimas. E o mais importante, você vai ver o seguinte: os seus medos, os seus anseios, os seus receios, sonhos, angústias foram compartilhados por todos os homens no decorrer da história humana. E você vai perceber como esses homens fizeram para transformar isso na grandeza de suas vidas. O que eu vou te ensinar lá é o caminho da grandeza. Você vai perceber que o que você sente, o que você pensa, não é exclusividade sua. Não é que algo errado existe com você. Todos os homens também tiveram. E eu vou te ensinar o que esses homens fizeram para vencer na vida.
E também eu quero falar sobre a nossa patrocinadora. Opa! Camisa! Have Sups! Sonhos de academia. Você precisa investir o seu dinheiro em você, cara. Você precisa investir e se tornar o homem que você sempre quis ser e que você merece. Então, vá para a academia, se exercite, transforme-se na imagem grega que você sempre quis ser. Então, compre o seu pré-treino, o seu whey, a sua creatina no site da Have Subs. Comprando lá, utilizando o meu cupom FURIA, você vai ter um excelente desconto na sua compra, você vai estar investindo em você e você vai estar ajudando o nosso canal a crescer cada vez mais, que é muito importante. Eu preciso de ajuda para enfrentar todo o assédio jurídico que eu passo. Vocês sabem, são 10 processos até agora, as coisas têm se estreitado, mas eu vou bater de frente, não vou mudar meu conteúdo, nem aliviar o que eu falo para agradar ninguém ou com medo do que aconteça. Então, invista em você, compre no site da Have Subs, tá na descrição do vídeo e no comentário fixado. Utilize o nosso cupom FURIA, tenha o seu desconto, se torne um gigantesco monstro de forte e você vai estar me abençoando aqui, tá bom? Vamos voltar agora para o nosso vídeo. Então vamos lá. Jung relata, né, sobre o seu tratamento com uma digníssima que ele teve. Uma digníssima nova, cheia de tiques, cheia de manias e que tinha uma compulsão por intimidade. Conversando com ela, fazendo todo o trabalho da psicanálise, lembrando que era o início ainda da psicanálise, estava se formando, pelo que nós entendemos hoje, ele percebeu vários problemas com a figura paterna dela. Era um cara extremamente agressivo, que chegava e aterrorizava todo mundo, quebrava tudo em casa, quando estava irritado, e batia nas coisas, com muita violência. Isso a traumatizou. Mas a questão é, em um momento ele estava fazendo uma caminhada com ela, estava com sua bengala, o que ele percebeu? Conforme ele andava, ele batia com a bengala no chão, quando caminhava, ele percebia Já viu uma sinira da Tieta, da novela Tieta, que dá uns arrepios? Ele percebeu que quando ele batia com a bengala no chão e fazia barulho, ela dava uns arrepios. Que ele entendeu que era excitação por intimidade. Posteriormente, tratando isso, ele viu que sons altos despertavam a excitação nela. Porque isso arremetia ao momento da juventude, da infância, do pai quebrando as coisas dentro do lar. Então, qualquer som alto despertava agora a vontade dela de se entregar para qualquer homem. Essa digníssima se envolveu, né, em intimidade com Jung, se envolveu posteriormente em intimidade com Freud, decidiu que seria psicanalista, ela teve uns trabalhos renomados e ela fez a psicanálise de Piaget. É só gente louca, só gente problemática. É só coisa doida. Mas aconteceu isso. Então o que eu quero mostrar pra vocês contando essa história é o seguinte. A lembrança do momento do trauma, que era referenciado ao som, o que fazia era despertar a depravação, a degeneração, fazia ela querer demais. Então, os rapazes têm que entender isso. Quando você está conversando com uma digníssima que começa a falar sobre problemas demais que ela tem, acredite, ela tem com todo mundo que ela pode. Isso precisa ser muito bem estabelecido como um sinal de alerta para os rapazes não caírem nessa. Os caras não podem cair com facilidade nesses truques. Você precisa estar preparado para reconhecer os sinais de alerta e, pula fora, meu irmão. Não cai nessa não, cara. Sabe? Tá vendo essa dor de cabeça se aproximando de você? Pula fora. Porque as digníssimas são dessa forma, são desse jeito. Tá bom? O rapaz ele devia ter sido avisado disso. De que se ele ficasse... Se ele ficasse insistindo com uma digníssima que fica, não, acabei, não tô pronta para me relacionar. Não tá pronta com ele. Da mesma forma que essa moça aqui estava cheia de regras pro namorado. Mas no momento em que se viu frente a frente com um cara que estudou ela, acabou a inibição, acabou a dificuldade, se entregou. O trauma leva as digníssimas a isso. Tá bom? E se não tá tendo com você, tá tendo com outro. É isso aí, pessoal. Compartilhem esse vídeo. Esse tema aqui é muito importante que a gente bote para o maior número de pessoas, principalmente essa parte desse estudo aqui. Tá certo? Tamo junto, pessoal. Abração.